curso lá com o Manuel Pimentel, no ICAT, sobre coaching, né? Então, o ICAT é um estudo de coaching aplicado à tecnologia da informação. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre esse assunto, sobre coaching, vamos ter uma conversa aqui sobre uma introdução, né, o básico sobre o que é, depois a gente tira as dúvidas no final. E aí começa com uma pergunta, que ele começou lá também no curso, achei bem interessante. O que vocês acham que vocês poderiam fazer para que a participação de vocês nessa palestra fosse um sucesso? O quê? Prestar atenção? Por exemplo, algo mais? Interagir. Interagir. Mais alguma coisa? Vocês prestarem atenção e interagir já tá legal. Vocês estão dispostos a fazer isso? Sim. Ficar mais animado, talvez um pouco também, né? Então, o coaching, ele é uma parceria entre duas partes, né? Duas pessoas, que é o coach e o coachee. Então, o coachee é uma pessoa que tem uma meta e o coach vai ajudar o coachee a alcançar essa meta. Então, eu queria que você pensasse numa meta que você tem, alguma coisa que você quer realizar, certo? Pensa nela e aí, ao longo das coisas que a gente for conversando aqui pra frente, queria que você fosse lembrando dessa sua meta e fazendo essa pergunta para você mesmo em relação a essa meta que você pensou. Aí isso vai tornar a coisa um pouco mais clara. Todo mundo conseguiu pensar em uma meta? Se você não conseguiu, vamos supor, por exemplo, que a sua meta seja correr uma maratona, ou que a sua meta seja, por exemplo, dar uma palestra fora do Brasil, qualquer coisa nesse sentido, mas tem alguma coisa em mente. E aí, o coach vai fazer alguns questionamentos para o coachee, né? Isso pode acontecer numa sessão, onde os dois se encontram e ele vai fazer alguns questionamentos. Por exemplo, o que você precisaria fazer para atingir essa sua meta? Para dar uma palestra fora do Brasil, o que você tem que fazer? Que competências que você vai precisar para fazer isso? E quem vai dizer, quem vai dar as respostas, vai ser sempre o coachee. O coach, ele nunca diz, olha, você precisa então fazer isso, você precisa fazer isso e isso. Ele simplesmente questiona. E o próprio coachee vai dar as respostas. Então, o que vocês acham, por exemplo, que você precisaria para conseguir a meta de vocês? Se fosse, por exemplo, dar uma palestra fora do Brasil, se fosse essa a minha meta, por exemplo, a primeira coisa que eu precisar é saber falar um outro idioma, por exemplo. Uma competência. Será que eu já tenho essa competência? Se eu não tenho, o que eu vou precisar fazer para desenvolver essa competência? Por aí vai. Quais são as possíveis ameaças no caminho para conseguir realizar essa meta? O que pode acontecer de errado? Quais são os riscos que eu tenho? Quais competências seriam necessárias para que eu possa vencer então essas ameaças? Né? Existe uma ameaça, por exemplo, diz que falar em público, de outro dia, é o maior medo do ser humano, né? Pessoal, uma palestra do pessoal da Soul, que escreveu aquele livro Super Apresentações. Então, o primeiro medo do ser humano é falar em público. Vem antes do medo de morrer até. O maior medo do ser humano é falar em público. Então você pode ter problemas com isso, né? O que você vai fazer então? Que competências você precisa ter de repente para vencer esses medos, vencer essas ameaças? E aí, por que você quer isso? Por que você quer dar uma palestra fora do Brasil? Por que você quer correr essa maratona? E para quê? Perguntas parecidas, mas podem levar a respostas um pouco diferentes. Qual que é o seu propósito? Né? E aí tem esse desenho animado aqui. Quem já assistiu esse desenho aqui? Interessante, vocês já viram? Porque esse cara aqui, ele é um vilão, né? E aí ele é o personagem principal, o protagonista do desenho. E tem esse super-herói. Inclusive que é o Lui ali, o último, né? É o Lui, né? Aí o que acontece? Ele consegue matar o super-herói, supostamente, né? Depois vocês assistem o desenho. E aí tipo, ele perde o propósito dele, porque ele é o vilão e não tem quem combater ele mais. Então ele vai pela cidade, põe medo em todo mundo, destrói tudo. Aí ele começa a perder a graça, começa a ficar um negócio chato. Fala, pô, acabei, sumiu o meu propósito. Aí eu tenho que encontrar um novo propósito. Né?
Então a gente tem que ter em mente isso. Por que a gente está fazendo as coisas? O que a gente quer? O que está por trás desse nosso desejo de conseguir alguma coisa, né? De atingir uma determinada meta? Uma forma interessante para você pensar nesse seu propósito é você ter ideia de o que você quer deixar de contribuição depois que você foi embora, né? Então o que você quer que esteja escrito no seu epitáfio? Tem aquele exercício de que você está convidado para o seu próprio velório, né? Você vai como um observador lá e tem um amigo seu dando um discurso sobre quem você foi. O que você gostaria de ouvir ele falar sobre você? Tem aquele livro também, Qual é a Sua Obra, que fala um pouco disso. O que você vai deixar, o que você vai construir no mundo que vai ficar depois que você for embora? O que você vai fazer para deixar um mundo melhor do que você encontrou? Então isso está muito relacionado com essa sua ideia de propósito. E aí vem a pergunta, o que você está fazendo hoje para contribuir para esse propósito? Qual é o impacto da sua meta nas outras pessoas? Qual é o impacto de você correr uma maratona nas outras pessoas? Quais são os ganhos e perdas? Do que você vai ter que abrir mão? O que você vai ter que deixar de fazer para conseguir atingir essa sua meta? Então esse é um exemplo de algumas perguntas que o coach vai fazer, que vai colocar o coach para pensar em algumas coisas, para buscar respostas dentro dele. Então o coach vai ajudar o coach a chegar de um ponto A, que é o cenário atual em que ele está, né? Lá um sujeito com 150 quilos e ele tem uma meta de chegar a 100 quilos, ele quer perder um terço do peso dele. O coach não vai julgar a meta do coach, ele simplesmente vai ajudar com esses questionamentos o coach a conseguir a meta dele. Ele não vai dizer que é possível nem que é impossível. Não importa o quão louca possa parecer a meta, tá? E vai ajudar então a descobrir quais são as competências e desenvolver. E aí competência, para a gente entender melhor o que é, tem esse termo chá, né? O Julião vai lá no show pizza e toda vez pede o cara chá. É exatamente isso. Chá é conhecimento, habilidade e atitude. É a união dessas três coisas, né? O conhecimento é o know-how, é o saber. Quem pode dar esse conhecimento o coach não, mas um mentor, né? O mentoring pode te ajudar com isso, que é alguém que vai te ensinar, alguém com experiência que vai te passar esse conhecimento. Então esse é o know-how. E aí você tem a parte de habilidade, que é você saber usar o conhecimento, é você saber fazer. Isso a gente aprende como? Repetindo. Quer aprender a dirigir, tem que treinar. Quer aprender Aikido, tem que treinar. Repetição. E o coach, ele vai agir justamente aqui na atitude, na ação, né? Que é a proatividade, é o querer fazer. Por isso que você trabalha com propósito, por exemplo. Tá? Então pensa, que competência você vai precisar para atingir essa sua meta? Falar em público, tem o inglês, né? Tem a própria desenvoltura, uma série de coisas que você vai precisar aprender. E aí você vai ter que fazer o seguinte, qual que é o seu nível atual em cada uma dessas competências? De repente você já sabe falar inglês, mas falar em público é uma coisa que você tem uma dificuldade enorme. Então você vai ter que priorizar essas competências, como é que você está em relação a cada uma delas e descobrir o ponto de alavancagem. Esse ponto de alavancagem, a gente vai falar dele daqui a pouco melhor. Mas você imagina que tudo na vida são sistemas, né? São partes que estão interligadas. Então você é um sistema. Você é composto por diversas partes, por diversos comportamentos seus, por diversas características. E essas características, elas não estão isoladas umas das outras. Elas estão relacionadas, estão interligadas. Então, às vezes, você desenvolvendo uma característica X, ela tem um impacto grande nas outras. Então, se você trabalhar essa característica aqui, você automaticamente vai trabalhando também as outras. Então, esse é o seu ponto de alavancagem. Qual é o ponto que com menor esforço você consegue um melhor resultado? Tudo bem? O coach tem uma série de ferramentas que ele vai utilizar para ajudar o coach a pensar e realizar as metas deles. E uma dessas ferramentas é isso que eu falei agora, que é o pensamento sistêmico. Então a gente analisa o indivíduo como um sistema complexo, composto por diversas partes interligadas, que uma tem efeito na outra. A sociedade também é um sistema
composta por diversos indivíduos, e assim vai. É um fractal, né? Um sistema dentro de outro sistema, dentro de outro sistema, dentro de outro sistema. Se a gente pegar um carro, por exemplo, ele é um sistema. Se a gente pegar o motor do carro, ele também já é um sistema ali separado, tem várias partes. E existem algumas propriedades emergentes, né? Que são as propriedades que surgem quando as partes estão interligadas, certo? De um sistema. Por isso que é tão importante a gente enxergar as coisas como um todo, não como uma característica isolada. Lembra do efeito borboleta, por exemplo? Que uma borboletinha lá na China bate as asas e acontece um furacão aqui no Brasil, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? É exatamente essa ideia de que um efeitinho pode gerar uma outra coisa gigantesca, né? Tem um impacto gigantesco em outra coisa. Vocês já viram aquele filme, Efeito Borboleta? Ele mostra bem isso, né? O cara volta no passado, ele faz uma determinada ação pequenininha que tem um impacto enorme na vida, não só na vida dele, mas na vida de todo mundo em volta dele. Uma pequena coisa que ele fez diferente. Então é exatamente essa a ideia. Tá? E aí a gente tem que tentar chegar na causa raiz das coisas. Quando a gente vai analisar uma meta, quando a gente vai analisar um problema, a gente procura entender os diversos sintomas que estão acontecendo, né, para tentar chegar numa causa raiz. E essa causa raiz, ela vai levar justamente ao ponto de alavancagem. Porque a causa que se eu resolver, a causa que se eu trabalhar, a competência que se eu melhorar, ela vai conseguir trazer o maior benefício possível, porque tem uma série de efeitos interligados àquela causa. Tem uma analogia da floresta, por exemplo, que dá para entender um pouco isso, né? Quando a gente olha de longe uma floresta, a gente vê o quê? O que você vê quando você olha uma floresta de longe, assim? Você está num helicóptero, está vendo lá a floresta amazônica de longe, o que você enxerga? Qual a primeira coisa que você vê? A copa das árvores, né? Exatamente. E aí, conforme você vai se aproximando, você vai conseguindo enxergar os galhos melhor, você vai conseguindo ver o tronco, até que se você for lá pertinho, você vai enxergar ali a raiz. Então existe uma árvore de causas e efeitos que ajuda você a entender isso, né? Então aqui você tem um problema, você tem os diversos porquês, né? E aí você vai chegar aqui numa causa raiz, né? Que se eu conseguir trabalhar essa causa raiz aqui, eu vou conseguir automaticamente resolver todos esses sintomas que estão daqui para cima. Existe também uma ferramenta chamada matriz SWOT. Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? Então o coach vai ajudar o coach a pensar da seguinte forma, né? Dentro dos problemas, das dificuldades que ele tiver, das metas que ele quer atingir, né? Então na conquista de um objetivo, quais são as forças, quais são as fraquezas, né? Quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Então pensando, né, nesse quadrante aqui, a gente consegue analisar quase que completamente uma situação, uma meta, né, um problema. Dá para analisar também pelos ganhos e perdas. O que você vai ganhar se você obter essa sua meta de correr a maratona? E o que você vai ganhar se você não conseguir correr essa maratona? Veja, se você não fizer as coisas que você precisa fazer para correr a maratona, você acaba fazendo outras coisas. Ou só de não fazer, você tem alguns efeitos que você não teria se você fizesse. Então, de ambos os modos, você sempre vai ter uma dualidade, sempre vai ter ganhos e perdas. Ganho se fizer e ganho se não fizer, né? A questão é, qual que é um em relação ao outro, né? O que compensa mais? Então, o que você ganha se você conseguir? O que você perde se você conseguir? O que você ganha se você não conseguir? E o que você perde se você não conseguir? Isso tudo vai ajudar a pessoa a ter um entendimento grande do porquê das coisas. Do porquê, o que está por trás dos desejos, das vontades deles e tal. Num ambiente de desenvolvimento ágil, por exemplo, um coach ele vai ajudar as pessoas a entender o porquê das ferramentas que elas utilizam. Então, por exemplo, por que vocês utilizam Planning Poker? Né? Porque faz parte do Scrum. Mas que problema que você está tentando resolver com o Planning Poker? Exatamente, né? Então você tem uma noção clara do porquê daquela ferramenta. Muitas vezes isso não acontece, acaba ficando uma coisa muito mecânica. Então esses questionamentos vão te levar a entender o porquê das coisas. E vão te levar a um processo de metacognição, que é você pensar sobre a forma que você pensa.
E muitas vezes você vai conseguir substituir os seus pensamentos atuais por novos pensamentos que vão ser mais saudáveis, que vão te ajudar mais na conquista das suas metas. Toda emoção, por exemplo, que a gente tem, deriva de um processo cognitivo. Você sente raiva, por exemplo, porque você tem um pensamento que te faz sentir raiva. Você fica contente porque você tem um pensamento que te faz ficar contente. Então, se você conseguir ter um domínio, um controle sobre isso, você consegue, inclusive, dominar melhor, né, as suas próprias emoções e trabalhar ativamente para ter uma vida melhor. Então, você vai fazer essa mudança de pensamento, né? Você vai criar uma nova estratégia mental. O Manuel deu um exemplo lá que eu achei interessante. Por exemplo, você tem uma pessoa que você está tocando violão, aí o cara vai e começa a tocar violão. Aí você vai fazer Aikido, o cara vai e começa a fazer Aikido. Aí você vai, sei lá, fazer uma aula de dança, o cara vai lá e faz uma aula de dança também. Então você pode enxergar o cara como um invejoso, ficar com raiva do cara, começar a evitar o cara, por exemplo, não vou nem contar mais o que eu estou fazendo para ele. Como você pode enxergar também que você é um inspirador, que você está motivando mais gente a fazer coisas legais. Você pode ver isso como uma coisa boa, inclusive você mesmo trazer uma motivação positiva para você pelo comportamento da outra pessoa. Então está muito mais ligado, essas coisas estão muito mais ligadas com como você encara os acontecimentos do que os acontecimentos em si. Né? Essa que é a ideia. Então, às vezes, uma pequena mudança de pensamento altera completamente o cenário em que você está ali inserido. Também, o coach também ajuda o coach a criar uma certa empatia pelas outras pessoas. Então, você conseguir enxergar as situações sobre o ponto de vista das outras pessoas, né? Aquele ditado americano, standing other person's shoes, né? Você está nos sapatos de outra pessoa, você se colocar no lugar, né? Se eu fosse você, como é que eu reagiria a essa situação? A gente fez um exercício lá no curso em que tinha um sequestrador dentro de um ônibus apontando uma arma para uma mocinha. E a gente tinha que fazer um exercício de empatia, de se colocar no lugar tanto do cara, que é uma coisa muito difícil, porque geralmente quando você olha uma pessoa que você não está de acordo com os valores dele, com a atitude dele, você tem uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar daquela pessoa, né? E no lugar da vítima também, que é muito mais fácil, porque a maioria de nós tem uma empatia muito maior pela vítima do que pelo assaltante, né? Do que pelo bandido. Então é um exercício interessante também. E aí você pode fazer a pergunta da seguinte forma, para ajudar o coach, né? O que você acha que as outras pessoas pensam sobre a forma que você pensa? Perceba que continua sendo o seu próprio pensamento, porque é o que você acha, não é o que a pessoa de fato pensa. Mas isso te dá uma percepção externa, que faz com que você também consiga encarar os fatos de forma diferente. Uma outra maneira é você pedir para que a pessoa pense numa pessoa que ela admira, que ela tem admiração, e pensar o que aquela pessoa faria nessa situação, né? O que aquele corredor de maratona que você admira tanto faria nessa situação, né? Nessa dificuldade que você está tendo agora? Como você acha que ele agiria? Isso ajuda a pessoa também a ter insights um pouco diferentes. Então o coach ele tem um arsenal enorme de perguntas para fazer. Um enxadrista, né? Quando ele vai fazer um movimento com a peça de xadrez, ele já sabe os próximos 3, 5 movimentos que ele vai fazer para frente ali. Tem até um número máximo que o ser humano consegue pensar de movimentos, né? Os próximos movimentos. Então o coach ele faz uma pergunta e ele já está pensando em diversas perguntas que ele vai fazer posteriormente também para ajudar o coach a ter algum insight, a conseguir progredir uma meta dele. E aí, com tudo isso que a gente conversou, vocês devem estar fazendo algumas associações. Parece que isso é terapia, parece que isso é outra coisa, parece que isso é isso é aquilo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que o coach não é, para tornar isso um pouco mais claro. A primeira coisa que ele não é mentoring, né? Então, como a gente falou antes, o coach ele não tem que saber a habilidade do coach. O Douglas quer correr a maratona e eu sou o coach dele, mas eu não preciso ter habilidade de correr uma maratona para ajudar o Douglas como coach a alcançar a meta dele de correr a maratona. Nem ajudar o Ismael a dar palestra fora do Brasil.
Não preciso, tá? Então, se eu fosse um mentor, eu precisaria, porque eu teria que dizer para o Douglas, você vai ter que fazer isso, treinar tantas horas por dia, o Ismael vai ter que estudar tanto de inglês, vai ter que dar uma palestra semanal numa comunidade X para poder ensaiar, falar em público. O coach não faz isso. Então, ele não precisa ter a habilidade que o coach quer desenvolver. Quando ele não sabe, quando o coach também não sabe, Douglas quer correr a maratona, não sei o que eu tenho que fazer. E aí, vai travar e vai eliminar? Não. A gente começa a pensar, tudo bem, você não sabe. O que você pode fazer para descobrir alguma coisa a respeito disso? E aí o próprio coach vai conseguir tomar ações, vai conseguir fazer coisas para descobrir, vai chegar mais próximo de saber o que ele tem que fazer para alcançar a meta dele. Coaching também não é um treinamento, não é consultoria, né? De novo, a gente não fala, não dá conselhos, não é aconselhamento, e não é terapia. Por que coaching não é terapia? Porque a terapia, ela trata, muitas das vezes, de situações que o indivíduo viveu no passado que causaram traumas, né? Que ele vive hoje no presente. Então a terapia, ela vai trabalhar o passado, né? Também da pessoa. A terapia vai trabalhar patologias mesmo, muitas vezes. O coaching, ele tem um foco do presente para o futuro. Então é totalmente diferente por causa disso. Tá? Então se a pessoa tem uma determinada situação na vida que causou um trauma, causou uma dificuldade que impede ela hoje de progredir na vida, de conseguir alguma coisa que ela precisa, aí ela vai procurar um psicólogo. Mas se ela quer atingir uma meta que ela tem, precisa descobrir como atingir essa meta, para trabalhar para conseguir essa meta, ela pode procurar um coaching. Então o coaching tem foco sempre no futuro. E um bom coach, ele tenta sempre diminuir a dependência, né, do coach nele, ao longo das sessões, ao longo das conversas. Então, vai tentar fazer o possível para que o coach consiga alcançar as metas dele o mais rápido que for possível. E dessa maneira, uma das grandes diferenças em relação ao coaching e o mentoring é que o coaching vai fazer com que o coach crie uma responsabilidade sobre as metas, porque as metas são dele, ele escolheu as metas, e as decisões sobre como alcançar aquelas metas também foram dele. É diferente do mentor. Se eu falo para você como um mentor de desenvolvimento ágil, olha, pega esse time, faz dessa forma, esse cara aqui fica o Scrum Master, esse cara aqui fica o Product Owner, faz uma reunião diária todo dia, faz um burn down chart, vocês vão entregar o software com mais qualidade e menos tempo e o cliente vai ficar mais contente. Se isso não dá certo, por alguma razão, o responsável vai ser sempre quem deu a solução, o mentor. No coaching não, o responsável é o próprio coach. Então isso faz com que o empenho dele seja muito maior. Vai fazer com que ele tenha uma auto-percepção muito maior. Ele vai aumentar a consciência dele mesmo sobre as próprias percepções dele. Tem uma ferramenta chamada janela de Johari que ajuda bastante nisso, né? Que foi dividido, o Johari dividiu então o ser, né, em 4 áreas aqui. Tem a área open, né, a área free, que as pessoas conhecem e você também conhece. Tem aqui essa área que é a área escondida, né? Que é desconhecida pelos outros, mas você conhece. Você sabe que você é assim, só que você não deixa as outras pessoas perceberem isso. Vocês já lembraram de algumas características de vocês, né? Com certeza. Aqui tem o blind area, que seria uma área que ela é desconhecida por você, mas ela é conhecida pelos outros. As pessoas percebem que você é de tal forma, que você tem determinado comportamento, mas você mesmo não se dá conta disso. Né? E finalmente tem a área aqui, né, não descoberta, que é uma área que nem você e nem os outros percebem que você é aquilo. Então isso vai te ajudar a te conhecer um pouco melhor, né? Principalmente aquele exercício da percepção dos outros em relação a você, vai te ajudar bastante a se conhecer um pouco melhor, ter uma auto-percepção melhor, inclusive dos seus valores. Saiba ou não, sejam eles claros para você ou não, você tem uma série de valores que guiam o seu comportamento, que faz com que você tome determinadas decisões no seu dia a dia baseado nesses valores que você tem. Dê um exemplo, por exemplo, no trânsito, né? Você está dirigindo lá o seu carro, domingo de manhã, tranquilo, de repente o farol fica vermelho. O que você faz? Dá uma olhada aqui, uma olhada ali, não tem ninguém vindo.
E aí, você vai ficar esperando o farol fechar? Quem espera o farol fechar? O farol abrir? Espera o quê? Uma menor parte. A menor parte espera. Agora você está no shopping, no domingo, à tardezinha, lotado. Você já deu 3 voltas no estacionamento e tem aquela vaguinha de deficiente ali dando sopa. Tem várias, nenhuma está ocupada. O que você faz? Você para na vaga do deficiente? Não para. Mas vocês sabiam que a multa por atravessar o farol vermelho é muito maior do que a multa por parar na vaga de deficiente? Agora, por que você faz uma coisa e não a outra? Porque os seus valores que guiam a sua ação, eles fazem com que você decida por não parar na vaga do deficiente. Mas a questão de passar o farol vermelho, para você não tem tanto problema assim. Então foram seus valores que guiaram a sua ação. Um exemplo bem simples, né? E o processo de coaching vai te ajudar a compreender melhor quais são esses seus valores. O que está por trás das decisões que você toma. E qual é a hierarquia desses valores para você. O que é mais importante ou menos importante para você. Certo? Como é que é uma estrutura, então, da sessão de coaching? Tá? Vamos dizer, tal coach e o coachee está como sendo uma sessão. Como é que funciona? A primeira coisa é o follow-up. No follow-up, basicamente, vai se criar uma empatia entre os dois, né? Cria um ambiente para começar aquela conversa, como se fosse a abertura lá da retrospectiva, e a gente vai fazer uma revisão sobre o que aconteceu desde a última sessão. Qual foi o progresso, né, que o coach fez. O que é importante aqui é que o coach ele não vai cobrar o coachee em relação às coisas que ele disse que faria na última sessão. Porque o grande interessado ali é o próprio coachee. Mas se por um acaso não houve progresso, o que vai acontecer? Ele vai questionar o coachee para que ele pense sobre o porquê que não houve progresso. Depois então vai acontecer um desenvolvimento, né? Vamos trabalhar as metas, as competências, né? Vai acontecer toda aquela série de perguntas. Finalmente, nós vamos tentar descobrir quais foram os aprendizados que aconteceram com as últimas ações, com as últimas perguntas. Quais são as novas formas de se pensar? Né? Lembra daquela quebra de estrutura mental antiga para uma nova estrutura mental que vai fazer com que você mude seu comportamento? O que você aprendeu aqui? Qual foi essa nova estrutura mental que se criou? E uma coisa importante aqui é que essa ideia de você criar um novo caminho mental, né, fazer novas conexões de neurônios mesmo, é um processo que ele fala que é até uma coisa dolorosa, uma coisa que dói ali mesmo, não é uma coisa simples, né, de ser feita, é uma coisa que é difícil para o indivíduo. Dá o exemplo, por exemplo, de você cruzar o braço. Cruza o braço, todo mundo. Beleza, agora cruza o seu braço ao contrário. Não, se perdeu. Dá uma travada, né? Dá uma travada, porque você está acostumado a fazer isso a sua vida toda, cruzar o braço do mesmo jeito, é um hábito que você tem, você aprendeu. Existe um processo cognitivo, uma ligação de neurônios, que representa aí no seu cérebro o cruzar de braços. Quando você precisa mudar isso, que é uma coisa que já está bem estruturada ali, bem definida há anos, é uma coisa que chega até a dar uma dor mesmo. É uma coisa difícil, não é uma coisa tão simples, né? Nesse sentido. Então, não é uma coisa que vai ser fácil para o coach. É uma coisa que ele vai ter que trabalhar duro ali, vai ter que se esforçar para conseguir realmente mudar esse pensamento. E finalmente vai sair então uma lista de to-do que ele mesmo vai identificar. Então eu posso fazer isso, para desenvolver essa competência eu posso fazer aquilo, aquilo outro, posso mudar esse meu hábito, parar de fazer isso, começar a fazer desse jeito. Então vai sair com um to-do, né? E aí, na próxima sessão, follow-up em cima desse to-do aqui. Então essa é a estrutura básica do coaching, né? E aí, em questão em relação à meta, o coach vai ajudar o coach também a desenvolver uma meta mais realista, né? Aquele velho exemplo que a gente já falou outras vezes de perder peso. O cara fala, eu quero perder peso. Não, isso não é uma meta. Você quer perder quanto, em quanto tempo, quantos quilos, né? Então tem que atender, tem que ser uma meta SMART, tem que atender esses 5 critérios, ser específica, mensurável, né? Atingível, realista e tangível, né? Tem que ter
tempo ali que seja possível realizar aquilo, tempo hábil. E vai quebrar as metas, a meta final, em algumas metas de performance, que são metas intermediárias que você precisa alcançar de repente para conseguir a sua meta final. Então, da sua situação atual para correr uma maratona, será que existem algumas metas intermediárias ali que você vai precisar cumprir para que você alcance aquela meta final? Essas são as metas de performance, né? Que podem ser definidas através de alguns marcos, né? Que você pode fazer. Você pode criar um roadmap, que seria uma estradinha, então, do seu estado atual até onde você quer chegar. Tem uma estrada cheia de curvas e tal. E você precisa criar um caminho, perfeito? Entre onde você está e onde você quer chegar. Esse caminho você pode ter alguns marcos. Então você pode tanto pensar de onde eu estou hoje para chegar lá, o que eu vou precisar, definir alguns marcos, como posso pensar ao contrário. Sou um corredor de maratona. O que eu precisei fazer para chegar lá? E aí você vai voltando. O processo também mental para você criar uma solução a outra é diferente. Tem até um processo chamado brainstorming reverso que é parecido com isso. Tá? Não pode fazer tanto normal, o reverso vai chegar nessa estradinha aqui, né? Os novos pensamentos e tal, com isso tudo a gente vai criar então aqui os marquinhos, né? Os milestones, até que consiga chegar lá na meta. Isso pode ser usado também, essas técnicas todas que a gente está falando, em equipes. Pode ser feita uma sessão ali com o coach individualmente, e essas técnicas todas vocês podem usar no dia a dia de vocês, nas equipes de vocês, fazendo essas perguntas e tal. E uma ferramenta interessante, na verdade um conceito interessante que você pode utilizar dentro disso é esses ciclos de Tuckman, de formação de equipes. Quem já ouviu falar disso alguma vez, já viu? Não ninguém ouviu falar? Vou dar uma pinceladinha. Ele divide aqui em 4 estágios da formação de uma equipe, né? O primeiro estágio é quando você está reunindo realmente as pessoas ali, é tudo novidade, tá tudo bem, que nem começo de Big Brother, por exemplo, né? O Manuel falou, sabe, tá todo mundo se dando bem, tá todo mundo alegre, todo mundo contente, né? Beleza. Depois começa a fase de storming, que começa a vir os problemas, começam a surgir as dificuldades, os conflitos entre as pessoas, aquela coisa toda. Aí, você entra numa etapa de norming, onde as coisas começam a entrar nos eixos, as pessoas começam a criar algumas regras, alguns acordos de trabalho, para poder ter uma convivência legal, para poder todo mundo se dar bem, até que finalmente vai cair no performing, quando está tendo uma performance legal. E aí isso geralmente vai voltar para cá depois, ou dependendo da situação vai vir de volta para cá, e esse ciclo vai continuar. Tá? Então, usando essas ideias, o que você pode fazer? O coaching ele pode atuar de forma diferente em cada uma dessas fases aqui, né? Por exemplo, para você criar essas regras, para criar esses acordos de convivência, por exemplo, como é que a gente vai fazer na ausência de uma determinada pessoa? Como que a gente vai agir quando houver um determinado conflito? Que as pessoas vão entrar em um acordo, vai entrar uma terceira pessoa, sei lá, vamos pensar em algumas estratégias para lidar com situações difíceis. Então, se você tentar fazer isso aqui no Storm, provavelmente não vai dar certo, porque é justamente a fase em que o pessoal não está em acordo. Então é melhor você escolher um outro momento da formação da equipe para fazer esse tipo de trabalho. Então é interessante o coach entender tudo isso e entender também, ajudar o coach a entender quais são os sabotadores. Os sabotadores são aquelas coisas que a gente faz que nos levam a rumo contrário à nossa meta. O China, por exemplo, disse que queria perder peso. Perdi. Aí, aquele regime da beterraba, da berinjela, do abacaxi, aquela dieta toda, aquela coisa. De repente, ele foi convidado para o aniversário do Rodrigo. E aí, ele foi no aniversário do Rodrigo, ele pensou assim, pô, já estou há tanto tempo sem comer nada mesmo, tal. Aí ele arregaça, ele come coxinha, salgadinho, empada, todos os tipos de sanduíche que tinha lá, brigadeiro, repete o bolo 3 vezes, Então o que ele está fazendo? Ele está sabotando a meta dele. Um esforço que ele fez ali durante muito tempo, naquele momento, naquele aniversário curto, ele sabota isso. Então é importante que o coach tenha consciência desses sabotadores e que ele procure
evitar ou lidar bem com eles, né? Para que ele não ponha em jogo, né, tudo que ele já construiu até aquele momento. Ele vai entender também algumas crenças dele melhor, né, além de entender os valores, aquilo que ele acredita e algumas crenças dele que são limitantes, né? Por exemplo, o sujeito fala assim: eu nunca vou conseguir, sei lá, arrumar uma namorada porque eu sou muito baixinho. Você já passou por isso. É só um exemplo aleatório. E aí, né? Beleza, o cara, na verdade, aí você começa, o coach ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que ajudar o coach a entender se aquilo de fato tem fundamento. Você conhece todos os caras baixinhos que tem namorada? Esse tipo de pergunta assim, né? Que vão ajudar o coach a quebrar essas crenças limitantes, porque a crença limitante não permite que ele vá em frente. Ela paralisa ele. Certo? Paralisa. Então, só porque eu sou baixinho, não consigo encontrar uma namorada. Então, na verdade, corta a unha também. por exemplo, né? Esse aí Então, ele vai tentar ajudar o coach nesse caso, ou perceber que ele precisa cortar a unha, de repente, é um caminho, né? Que dá para ser feito. Crescer não tem jeito. Então, de repente, perceber que não é o fato do cara ser baixinho que vai impedir ele de realizar a meta dele lá na frente. E aí tem essa ferramenta chamada modelo AF, que vai ajudar o coach a perceber, né? O coach tem que ter o ouvido bem afiado para esse tipo de crença limitante e ajudar o coach a quebrar isso. Vai ajudar então a perceber. Então é AF, não é de André Faria, porque vai da letra A até F. Então ativa, identifica, né, a crença, percebe quais são as consequências, ou seja, devido a essa crença que você tem, como você se comporta por causa disso? Quais são as emoções que você tem por causa disso? Né? Mas tem lógica isso? Tem alguma evidência real de que você não consegue arrumar uma namorada porque você é baixinho? E aí você cria uma nova crença. Muda a forma de pensar. Percebe que aquilo, de fato, não era verdade. Né? E agora, então, quais são os novos sentimentos, os novos comportamentos, as novas emoções que você vai ter com esse novo pensamento? Né? Então, pessoal, dei uma pincelada em quase tudo que a gente viu lá. Claro que foram 2 dias de curso, então não dá para falar de tudo detalhadamente, mas espero que vocês tenham uma visão geral, né, do que é coach e tal. A gente vai tirar as dúvidas de vocês já, mas queria mostrar esse videozinho que ele dá uma resumida legal em tudo que a gente falou agora. É uma animaçãozinha que foi feita, depois a gente dá os créditos também. Coach do bonezinho.
produzido por Coach Mag and Well Coaches. Deu pra ter, com o videozinho deu pra ter uma ideia, né? Parecido com o que a gente foi falando com mais detalhes aqui. Então, é isso, né? Você pode procurar um coach sempre que você tiver uma meta, que você precisar de ajuda, de certa forma, para alcançar essa meta. Se quiser mais informações, vem no site do ICAT, tem algumas coisas legais lá. Na Visão Ágil também tem alguns artigos lá do Manuel sobre coaching, vocês podem dar uma olhada lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.